Antes de ter seu corpo cortado pelos dentes de seu agressor e os mamilos arrancados da mesma forma, ela jamais poderia desconfiar que aquele tímido ex-professor seria capaz de fazer mal a qualquer pessoa. Foram nos desesperados minutos que antecederam sua morte que ela percebeu que um rosto inofensivo pode esconder um monstro. Tal narrativa poderia ser parte dos livros de Robert Louis Stevenson, mas é a realidade para pessoas cujo comportamento a ciência tenta explicar, os serial killers. Andrei Chikatilo nasceu em 16 de outubro de 1936 na Ucrânia, época em que o país vivia uma miséria sem tamanhos. Seu pai foi lutar na Segunda Guerra Mundial e se tornou prisioneiro de guerra, ficando sob a responsabilidade de sua mãe a criação dos filhos. O serial killer cresceu em um ambiente pouco propício para uma criança e sofreu nas mãos de sua mãe, que gritava constantemente com ele. Ele também ouviu histórias de que seu irmão mais velho foi sequestrado e foi canibalizado por vizinhos, que estavam morrendo de fome. No entanto, não existem provas de que o irmão de Chikatilo realmente existiu. Apesar de sua altura, 1,93 m, Chikatilo era uma pessoa muito tímida e tinha autoestima baixíssima, o que o fez sofrer de impotência sexual permanente. Ele não conseguia manter uma ereção durante relações sexuais. Por conta disso, acreditou que foi castrado e cegado ainda no nascimento, o que fez ter sentimentos de violência e vingança por toda a sua vida. Fervoroso defensor do regime comunista, Andrei cumpriu serviço militar obrigatório entre 1957 e 1960, trabalhando em Berlim Oriental como analista de comunicações da KGB, antiga agência de inteligência soviética dos tempos da Guerra Fria. Após encerrado seu tempo nas Forças Armadas, ele mudou-se para a Rússia e se casou 3 anos depois com Feodosia Odinacheva. A vida sexual do casal era mínima devido a uma doença que tornava Andrei impotente. Mesmo assim, eles tiveram 2 filhos, Lyudmila em 1965, e Yuri, em 1969. Segundo o depoimento de ambos, ela só conseguiu engravidar porque ele ejaculou em um recipiente e introduziu o sêmen com os dedos dentro da vagina da esposa. Andrei descobriu logo em seu primeiro crime que o que o excitava de verdade era a violência. A vítima foi uma menina de apenas 9 anos de idade chamada Yelena Zakotinova. Ele capturou a criança e tentou violentá-la, mas esta se debatia e gritava bastante. Irritado, ele esfaqueou a barriga da garota 3 vezes e ao fazer isso, chegou ao orgasmo. Estava completo o elemento final que formou o monstro. Ele poderia ter parado neste crime, pois todas as evidências levaram a polícia a prendê-lo. No entanto, sua esposa forneceu um álibi falso e ele foi solto. Em seu lugar, foi preso e condenado à morte um inocente, Alexandr Kravchenko, já anteriormente acusado de estupro. A partir daí a crueldade dos crimes só aumentou. No entanto, existe um intervalo de 3 anos até o seu segundo assassinato, Larisa Tkachenko. A jovem Larisa Tkachenko desceu do ônibus em frente à biblioteca de sua cidade e encontrou um conhecido ex-professor. Ele, muito simpático, a convidou para tomar uma vodka enquanto conversavam sobre a vida. Para que as pessoas não começassem a falar mal de ambos, ele a chamou para uma floresta que ficava ao lado. A garota, sem desconfiar de nada, aceitou o convite. Minutos depois, a figura pacata do professor se transformou e ele rasgou as roupas de sua vítima tentando violentá-la. Como era de costume, o estuprador não conseguiu manter a ereção e, envolto pela ira, agrediu a moça até a morte. Como não tinha nenhuma faca consigo, ele usou os próprios dentes para desfigurar o corpo da estudante. Só assim ele conseguia atingir o orgasmo. Quando isso aconteceu, ele não mais trabalhava como professor, mas ainda era lembrado por sua antiga profissão.
O medo de ser descoberto o fez passar a escolher as vítimas entre prostitutas e moradores de rua, neste caso de ambos os sexos. Ele usava a faca como seu órgão sexual, penetrando as vítimas com a lâmina afiada. Conforme ele ia matando, as mortes iam se tornando mais impressionantes. Logo em sua terceira vítima, ele passou a comer os genitais e outros órgãos. O canibalismo deixou ainda mais descontrolado e a velocidade dos crimes aumentou. Sua próxima fixação foram os olhos. Vários corpos foram encontrados com as órbitas vazias. Este passou a ser mais um ingrediente no cardápio macabro de Andrei Chikatilo. Em alguns casos, como com Olga Stamachenok de apenas 10 anos de idade, ele abria o tórax com uma faca e comia o coração e o útero. Tamanha brutalidade fez com que o caso ganhasse atenção especial da polícia da capital. Em janeiro de 1983, um mês depois da morte da menina Olga, o investigador Mikhail Fetizov foi enviado para a cidade de Rostov-on-Don, onde Andrei morava. Por 6 meses ele deixou de matar, mas em junho do mesmo ano cometeu um de seus mais cruéis crimes. Foi contra Laura Sarkisian, de 15 anos. Até setembro foram outras 5 vítimas, o que finalmente fez o fechado governo soviético assumir que se tratava de um serial killer. As investigações avançavam, mas a polícia não conseguia chegar ao verdadeiro culpado. Isso fez com que Andrei se tornasse cada vez mais descuidado. No começo de 1984, o sangue, sêmen, saliva e pegadas do assassino foram achados junto com um corpo e os investigadores descobriram que seu tipo sanguíneo era A. Em março, várias testemunhas o viram passear junto com um garoto de 10 anos de idade, Dmitry Ptashnikov, encontrado morto 3 dias depois. Com isso, um retrato falado foi feito. Sua prisão, no entanto, apenas aconteceu em setembro, quando ele já tinha matado 15 pessoas apenas naquele ano. No entanto, o laboratório constatou que seu tipo sanguíneo era A e ele foi solto. Andrei se mudou para Novocherkassk e ficou sem matar até 1985, acompanhando pelos jornais as investigações, agora sob o encargo de Issa Kostoyev. Os corpos canibalizados, desmembrados e com vários outros sinais de extrema violência continuavam a ser encontrados. Ele só foi finalmente identificado como o pior serial killer da União Soviética, quando um policial disfarçado que investigava o tráfico de drogas na abandonada estação de trem de Don Lescos o viu sair de uma área isolada e o seguiu. Dias depois foi achado o corpo de Svetlana Korostik no local de onde o investigador viu um Andrei sair. Ele foi investigado mais a fundo e finalmente preso no dia 14 de novembro de 1990. Chikatilo foi levado a julgamento no dia 14 de abril de 1992. A solenidade iniciou com muita tensão. A reação dos pais e parentes das vítimas era chocante. As mães dos jovens que tiveram suas vidas ceifadas ameaçaram o açougueiro de forma incessante. Aos choros, afirmaram que arrancariam os olhos do monstro com as próprias mãos. Entreguem ele para nós, vociferavam os familiares das vítimas, em completo desespero. As autoridades russas suspeitavam que o comportamento dos familiares das vítimas durante o julgamento seria perturbante, e ordenaram a instalação de uma grade de metal no salão do júri. Durante todo o tempo, Chikatilo permaneceu recluso em uma grade de metal, projetada para sua própria proteção, cercada por guardas armados. Chikatilo entrando na gaiola de ferro. As sessões se estenderam até agosto do mesmo ano. Chikatilo se apresentou como uma alma atormentada e enlouquecida por sua impotência sexual. Definiu-se como um aborto da natureza. Relatou detalhadamente seu comportamento psicótico e descreveu as atrocidades praticadas, causando desmaios na plateia. Os argumentos da defesa concentraram-se em questionar a validade da avaliação psiquiátrica realizada antes do julgamento, cuja conclusão fora de que Chikatilo estava apto a ser julgado. Para o advogado, a avaliação havia sido realizada de forma irregular e tendenciosa. Em sua perspectiva, o açougueiro não tinha condições mentais mínimas para ser submetido ao tribunal do júri. O comportamento de Chikatilo durante o julgamento não auxiliou, de qualquer modo, a tese defensiva. O açougueiro ora se mostrava quieto e entediado, ora se portava como um maníaco, cantando, gritando e vociferando palavrões. Em uma das solenidades, chegou ao cúmulo de abaixar suas calças e agitar seus órgãos genitais para todos ali presentes, dizendo: "Olhem para essa coisa inútil, o que vocês acham que eu poderia fazer com isso?"
Os depoimentos dos psiquiatras arrolados pela acusação foram determinantes para convencer o júri. Entendeu-se que Chikatilo possuía condições mentais para compreender o caráter criminoso de suas ações. Assim que o juiz deixou o salão do júri, o irmão de uma das vítimas jogou uma barra de ferro em Chikatilo. Embora o julgamento tenha terminado em agosto de 1992, a sentença foi prolatada somente 2 meses depois, em 15 de outubro de 1992. Chikatilo foi, então, considerado culpado de 52 homicídios e condenado à morte, disposta no art. 20, segundo a Constituição russa, como castigo excepcional para crimes gravíssimos contra a vida. Пункты 6, 8, 9 указ Узбекистана, смертную казнь. Окончательное наказание Чикатило на основании статьи 40 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить в виде смертной казни осужденным Чикатило со дня вручения ему копии приговора. Все участники процесса смогут ознакомиться с протоколом судебного заседания, который в 5 томах уже готов. Поднимайте подсудимого. Чикатило, по приговору суда вы приговорены к смертной казни. Вам ясен приговор суда? Ясен. Уводите. Ao ouvir a decisão, o açougueiro declarou: quero que meu cérebro seja desmontado pedaço por pedaço, e examinado, de modo que não haja outros como eu. Chikatilo foi fuzilado com um tiro na nuca em 14 de fevereiro de 1994.